TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão na cidade de Farroupilha. E hoje vamos aqui conversar com o irmão Cristiano e com a irmã Adriana. Acertei, Adriana? Eu estava mesmo dizendo para eles aqui, tem horas que eu esqueço os nomes, embaralho tudo, e aí estou aqui eu agora fazendo uma memória para gravar os nomes, né, Adriana? Então tá aqui, gente. O casal veio hoje aqui para compartilhar com a gente, trazer um pouquinho mais para vocês daquilo que a gente tem por objetivo com essa programação. Mostrar um pouquinho como eles têm se alimentado, de quais materiais eles têm usado, que nós temos aí essa vasta mesa, né? São os materiais, a programação da internet, a rádio, e nós temos aí uma mesa que o Senhor tem nos colocado à disposição maravilhosa. Mais a igreja na cidade, né? E mais aquilo que o Senhor nos toca a meditarmos, a buscarmos também. Então, tudo isso vai nos levar a uma consagração e uma santificação, né? O momento que a gente aceita Jesus, estamos lá no céu com Ele. Mas o problema é o seguinte, é quando? Né? Antes ou depois da grande tribulação? Aí? E aí que nós temos que buscar o Senhor, essa nossa busca, para que o Senhor adentre nossa alma, para que a gente o quanto antes possa desfrutar, né? Sem esses 1000 anos eu quero com o Senhor e não lá onde há ranger e dores, né? Ranger de dentes e dores. Isso aí não me parece muito aprazível, não. Eu vou tentar pular essa parte. E por isso está aí esses materiais que nos ajudam tanto, né? E eu acredito aqui, estou eu já falando um monte aqui, Cristiano, e é para entrevistar vocês, eu fico falando, olha só. Mas tem aquela palavra assim que diz lá do centurião, né? Daquela passagem, onde o centurião disse, não precisa, Senhor, manda só uma palavra que eu acredito que o meu servo lá vai ser curado, né? E hoje nós estamos aí, viu, gente? Então, estamos aí num movimento que a gente não fica dependendo. Pastor, tu tem que ir lá em casa para curar o meu filho, tem que ir lá em casa para orar na minha casa, para expulsar as trevas de lá. Não precisa. O Senhor manda uma palavra, né? Abre o site Pão de Judá, abre o site lá da Menorá, abre o aplicativo lá na tua casa. O Senhor manda um material lá, um CD, um livro. Está lá a palavra do Senhor que cura, que liberta. Essa é a bênção que hoje nós estamos aprendendo, sem depender de homens, né? A gente tem os materiais fazendo. Aproveitar para cumprimentar os irmãos que ainda não cumprimentei, né? Tudo bom, Cristiano? Adriana também, tudo bem, Adriana? O que os irmãos compartilham com a gente? A gente já estava aqui confabulando, já vi que os irmãos já estavam lendo aí, né? O Bem, Imitação da Vida, né? Um dos materiais. E os irmãos estavam me dando um pouquinho de testemunho com respeito ao grupo doméstico, que a gente tem esse modelo sendo trazido através do Estabelecendo o Modelo do Monte, ok? Que nós temos lá, que é diferente do grupo familiar, ok? É uma coisa um pouquinho diferente. Tem o grupo familiar e tem também o culto doméstico. E vou pedir aqui para o Cristiano trazer para nós, dar essa receita aí, Cristiano, para o pessoal também seguir esse modelo e praticar o culto doméstico. Amém. A gente sentiu a necessidade, né, no nosso lar, né, de inculcar, né, na mente do nosso filho pequeno, de 10 anos, né, a palavra do Senhor, né, porque a gente está imaginando que ele está em preparação de batismo, né, e então eu li também materiais com relação ao culto doméstico, né, no Modelo do Monte, né. E é um dos meus livros de cabeceira, que eu digo assim, né, que sempre quando eu tenho alguma dúvida eu vou para ele, né. Aí ele me leva para a palavra do Senhor e não tem jeito, a gente tem que obedecer, né. E então nos gerou uma necessidade, né. Nosso filho estava na escola, né, passamos por algumas situações, né, de tribulação, né, e para não deixar que nosso filho viesse entrar em depressão, né, com amarguras, né, então a gente decidiu, né, e pela direção também, né, do apóstolo, né, com relação às mensagens que a gente tem acompanhado no site, né, e a gente pegou aquilo ali e implantou,
né, no nosso lar, na nossa família, e graças a Deus a gente está colhendo os frutos hoje. Que bênção! E o culto doméstico, como é que vocês fazem lá? O que você segue uma agenda? Vocês conseguiram fechar qual horário? Porque eu acho que o grande problema da família hoje é a questão de em que horário eu coloco o culto doméstico na minha casa. Porque ele não tem um horário, não precisa ser às 20 horas, né? Ele pode ser o horário que a família tem essa disponibilidade daquela meia horinha ali para desfrutar um pouquinho mais entre a família e poder trazer um pouquinho mais da instrução do Senhor. Para vocês tem que estar funcionando em qual horário? Olha, para nós, assim, nós colocamos em oração, né? Tudo na direção do Senhor. E o Senhor nos despertou a colocar nas primeiras horas da manhã, né? Bem cedinho, quando a cabeça está fresquinha para receber a palavra do Senhor, vazia, né? Não tem nada, e aí a gente implanta, né, a palavra do Senhor. E como a gente tem visto que é importante a gente fazer isso com os nossos filhos. E o Davi tem conseguido acompanhar? Porque tirar uma criança de 10 anos cedo, ele estuda de manhã ou estuda de tarde? Ou não está estudando nesse momento? Ele está estudando a parte da tarde, né? Mas a gente acorda ele bem cedo, né? A gente costuma acordar cedo da manhã, né? Para entregar as primícias para o Senhor, né? E logo após também ele já acorda, né? Já vai para as orações dele lá, né? Já lê a palavra do Senhor e daí já vem para a mesa, né? E daí a gente já começa, né? A exercer o culto doméstico ali. E graças a Deus, assim, o crescimento dele, eu tenho agradecido a Deus, assim, porque é notório. E Adriano, não fica assim, porque geralmente a mulher é mais sensível, tadinho, levantar cedo para fazer. E Adriano, tá vendo aí o resultado realmente depois do dia a dia? Sim, estou vendo o resultado, assim, o Senhor tem trabalhado bastante, assim, fortemente, assim, na família, né, porque é o plano dele ajustar a família, né, colocar a família em primeiro lugar, em ordem, para que espiritualmente venha a entrar em ordem também, né, porque se o lar, ele não tiver em ordem, não tem como Deus fluir, Deus reinar, então, principalmente, esse lar tem que estar em ordem com Cristo Jesus em primeiro lugar, porque daí ele vai se expandir de dentro para fora, né, então, assim, tem sido gratificante para nós essa parte assim de auxiliar ele, né, de estar incentivando ele, de estar colocando, inculcando a palavra de Deus na mente e no coração dele, para que quando ele ficar mais velho ele não se desviar do caminho do Senhor. Então assim tem sido gratificante para nós, né? E assim os horários aonde a gente tenha se disponibilizado e chamado ele, acordado ele é das 7 às 7h30, né? E ali ele fica, ele compartilha conosco, ele ora conosco, e assim, nos momentos dos grupos familiares também, ele participa, ele compartilha conosco, e se vocês forem ver, ele participando é como se fosse uma pessoa grande, compartilhando conosco e orando também conosco. Porque Cristo não se molda o tamanho da gente, né? Cristo pode ser grande independente do teu tamanho, irmão, né? Tá aí o Davi, daqui a pouco o Davi vai compartilhar com a gente um pouquinho. Então, Cristo pode ser grande no pequeno ou no grandão também, né? Cristo não se molda ao nosso tamanho do corpo, né? Tá lá, ele pode ser grande em qualquer um. É só a gente buscar e dar vazão ao Senhor, que daí ele se expressa através de nós. Cristiano, então esse culto doméstico está aí, que é um modelo que já está aí para a gente poder seguir e para ver como tem sido importante aqui, os irmãos estão dando esse relato, como é importante o culto doméstico. E é mais uma maneira que você tem de buscar a alimentação e colocar em prática aquilo que o Senhor quer. Vocês compartilharam comigo que estão fazendo o esposo em modelação no culto doméstico nesse momento. É isso? O que os irmãos estão vendo, estão compartilhando desse material aí? A gente, primeiramente, assim, esse material gerou em nós, né, uma união familiar, né, no caso com o marido e esposa, né, e Cristo, né. E agora a gente agregou ele junto, né, porque a gente, primeiramente, a gente fez uma primeira colocação desse material, né. Eu me coloquei no lugar do marido, né, chefão, né. Só que daí, quando veio, o Senhor me constrangeu, tu também é esposa. E aí? Aí eu tive que meditar em cima disso também e conhecer a esposa, né? E quando a gente entrou no relacionamento, esse material foi importante, porque isso nos trouxe um mesmo pensamento, a mesma ação, a mesma atitude, né? E a gente está trazendo agora para o nosso filho esse material para que ele também venha ter o mesmo pensamento, o mesmo crescimento, e também futuramente ele vai ter a sua esposa, né? E a gente já está, como dizendo assim, preparando ele no Senhor, para ele escolher no Senhor a sua cônjuge, né?
Amém? Amém. E a gente vê aqui, Adriana, como é interessante ler o livro Esposa em Modelação. Por quê? Porque aqui, como disse o Cristiano, né? Às vezes eu estou lá naquele papel, não, meu negócio é o seguinte, é eu que organizo, eu que mando aqui, eu que... Daqui a pouco eu conheço o papel da esposa. Porque eu estou lendo lá, rapaz, ser esposa de Cristo não é fácil, não, né? Rapaz, e olha só como é que a minha esposa tem que fazer também. Bah, eu conheci, né? Como é que eu... A mesma coisa, às vezes está lá a esposa, né? A esposa olha para o marido e diz, ficar só nesse papel aí de ficar mandando é fácil, né? Aí a esposa conhece a responsabilidade que o marido tem para com Cristo e para com a família. E aí a gente, começa a entender e a gente ameniza um pouquinho os ânimos na família, né, Adriana? Nessa parte, assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabedoria do Espírito Santo de Deus para não entrar aquela cobrança, né? Mas eu sei o que tu tem que fazer, mas tu não faz. Mas eu também sei qual é o teu papel e tu também não faz. Mas quando um se coloca na posição, em oração, em clamor, intercedendo um pelo outro, o Espírito Santo de Deus vai fluir. Mas enquanto a cobrança não gera vida, né? Então, assim, foi bem interessante hoje, assim, no nosso compartilhar pela manhã, onde o Espírito Santo de Deus falou na questão da auxiliadora, né? O que é o papel da auxiliadora? Ela não tem que fazer nada, ela só tem que auxiliar. É onde Cristo nos leva nos lugares, aonde quem vai fluir é o Espírito, não somos nós, né? Aonde Deus ele só vai nos levar, nos impulsionar aos lugares, os momentos aonde Ele quer nos usar e nós vai nos disponibilizar. Eis-me aqui, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, me usa como tu queres, da maneira que tu quer. Eu sou teu vaso, sou tua auxiliadora, estou aqui para te auxiliar. Então é a mesma coisa o papel da esposa no lar, né? Então assim foi uma revelação do Espírito Santo de Deus que trouxe para nós hoje nessa manhã, né? Que todos nós somos a auxiliadora de Cristo Jesus, né? Que isso ministra no natural, no casamento, e ministra no espiritual, né? Porque a esposa em modelação, ela é para isso. Ela vai trabalhar no natural, na vida do casal, e também no espiritual, né? Que é o nosso casamento com Cristo Jesus. E isso está aí você aprendendo cada vez mais com esse livro, que é o livro Esposa em Modelação, né? E como já trouxemos aqui, já creio que ficou claro para você aí também que está acompanhando com a gente, que não é só para a esposa no lar, né? É para a esposa de Cristo no geral. Tanto a mulher, como o homem, como a criança, que está aí, que segue esse papel de auxiliar a Cristo na formação da sua igreja, né? Ele cabeça e nós, seus servos, seus membros, né? Que é isso que nós vamos buscando. Cristiano, o que mais tu comenta com a gente sobre esse material o Esposa em Modelação? Olha, eu digo assim que uma dica bem importante assim com relação a esse material, né, é a gente se dedicar, né, em querer praticar e obedecer, né, o que segundo está escrito nas Escrituras, né? Que se a gente só olhar para aquele material como se fosse uma literatura simplesmente, a gente não tem um crescimento, porque foi assim que aconteceu comigo na minha primeira vez que eu li ele, né? Eu li ele assim passando, assim, sabe? E aquilo me encheu o ego mesmo, realmente, sabe? O eu falou mais forte ali, não, eu sou uma autoridade. Varão. Né? Varão, né? O machismo imperou ali no lugar, né? Mas só que daí o Senhor me constrangeu, me quebrou tanto, sabe? Que foi necessário eu sentar diante daquele material, meditar nele, né? Mergulhar nas Escrituras para realmente extrair vida daquele material ali. Porque eu estava precisando mesmo daquilo ali, né? Porque como essas últimas semanas ali, né, esse último mês, o apóstolo colocou em uma mensagem no site com relação a isso, né? Que os casamentos hoje eles não estão durando porque o pessoal ele está olhando, né, para a beleza, né, das pessoas, por falar bonito, né, como ele compartilhou, né? E eu olhava muito por esse lado. Hoje já não olho mais assim. Hoje, como a Adriana compartilhou aqui, né, eu já tenho olhado o casamento como a tipificação, né, do nosso casamento com Cristo, né? E sem Cristo na direção, o casamento não funciona, né? Parece que fica faltando uma perna, faltando um braço, né? E quando a gente olha para esse material e começa a colocar ele em prática, irmão, a gente começa a ver assim o Senhor se mover e agir de uma certa forma que chega a nos surpreender, né? Porque muitas vezes, qual família que não tem atrito em seu lar? Qual que é o esposo e a esposa que não tem aquele lixamento, como se diz, né? Sempre há, né? Mas
O que o Senhor ele preza muito é tu se humilhar diante daquela situação, né? Pedir perdão, né? Liberar perdão, e aí quando a gente vai ver, flui, sabe? E o material nos ensina tudo isso. E nos ensina a suprir a necessidade da esposa, né? Assim como também a esposa suprir a necessidade do marido, né? E o quão importante é a gente observar aquela parte lá, né? Porque se nós como maridos, como homens, né, não suprir a necessidade de nossas esposas, elas se amarguram, né? Elas se isolam muitas vezes, e a gente tem que ter um gingado de cintura, né, no Senhor, né, com humildade para chegar, chamar ela para uma conversa, né, e colocar a palavra do Senhor na frente, né, para poder gerar ali um pedido de perdão, um pedido de um liberar de perdão, né, para que o casamento volte a andar de novo, né? E é diário isso, irmão. E aí eu estou aprendendo hoje, através desse material, assim, por essa terceira ou quarta leitura que eu estou fazendo de novo, né? Já estou aprendendo que isso é realmente necessário, assim, para a gente, né? Que a gente olhe, para que a gente veja, assim, venha caminhar na obediência mesmo, né? E é o que hoje a gente tem visto, né, através das últimas mensagens, que sem obediência é impossível agradar a Deus. Verdade. E aí tem, no livro Esposa e Modelação, temos lá essas 5 necessidades do homem, as 5 necessidades da mulher, que apontam lá as primordiais, que é importante eu salientar uma coisa aqui com os irmãos, que é o seguinte: são necessidades que o homem tem, que a mulher tem na sua vida cotidiana, e eu creio que até na sua vida natural, vamos dizer assim, né? Mas é as necessidades da Adriana, eu tenho as minhas para cuidar, eu aprendi lá. Não, na realidade você está aprendendo lá que o homem tem a responsabilidade sobre as necessidades da mulher e a mulher tem a responsabilidade sobre as necessidades do homem. Por que isso, irmãos? Porque na vida conjugal, isso um ajuda o outro. E ali está mostrando onde são as brechas que o inimigo intenta atacar na vida da família. Então, quando a mulher auxilia o homem nas necessidades que ele tem, essas brechas são tapadas. Entende? Ali há uma união e as brechas, aí o inimigo não tem brecha para atuar naquela área na vida do homem. A mesma coisa na vida da mulher lá. O inimigo não tem. Então, o casal ele consegue fechar, né, com esse ensinamento, com essa unção de Cristo, e o inimigo não tem jeito de querer interferir na vida da família ali. Importante a gente pegar essa dica aí também. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Já, fica aí que nós temos mais para falar com vocês.